Vamos dar início aos assuntos de potenciação e radiciação. Um breve resumo de ambos, tá? Eu tenho um conjunto dos números naturais e também tenho um conjunto dos números inteiros, que são formados pelos números naturais, tanto positivos quanto negativos, certo? E também tenho números racionais, são frações entre números inteiros. E tem os números irracionais, que fazem parte dos números decimais, que não são exatos, e nem as dízimas periódicas. E tem, dentro desse conjunto todo, o nome números reais, né? Que é formado pela união de todos os conjuntos dos números racionais e também dos irracionais. O conjunto dos números reais ele pode ser representado por um conjunto de pontos de uma reta que é chamada reta real. Nessa reta real eu encontro tanto os números racionais como os irracionais, certo? As operações fundamentais são adição e multiplicação, e suas inversas são, respectivamente, a subtração e a divisão exata. Aqui no primeiro exemplo, eu tenho, quando minha potência de base é elevada a zero, ela sempre vai ser igual a 1, porque a minha potência ela sempre vai ser diferença de zero. Quando eu tenho a minha base elevada à potência 1, ela é igual a ela mesma. E quando eu tenho a minha base elevada a n, ela é igual a multiplicação de todos esses fatores maior que 2, certo? Maior que a multiplicação deles 2 vezes. Então, se A elevado a n é igual a B, o número A ele é denominado base, n é denominado expoente e B ele é o resultado. Eu tenho aqui também propriedades da potenciação. Quando eu tenho bases iguais, durante uma multiplicação, eu somo os expoentes, certo? Basta eu somar um expoente e depois eu faço o resultado. Quando eu tenho bases iguais em uma divisão, eu subtraio. Então, bases iguais na multiplicação, eu somo os expoentes. Bases iguais na divisão, eu subtraio, certo? Quando eu tenho potência sobre potência, dividido por separado por um parênteses, é a mesma coisa de dizer que eu tenho a minha base com a multiplicação dos meus expoentes. Então, eu vou multiplicar os meus expoentes aqui. Quando eu tenho essa situação de base elevada, entre parênteses, elevado do elevado, certo? Eu multiplico, certo? Aqui, quando eu tenho multiplicação de bases elevado ao mesmo expoente, é a mesma coisa de dizer que eu tenho A elevado a meu expoente m vezes B elevado ao meu expoente m, certo? E quando eu tenho ela em formato de fração elevado ao mesmo expoente, quer dizer que o meu numerador ele é elevado ao expoente e o meu denominador ele é elevado ao mesmo expoente. Potenciação e radiciação. Potenciação aqui, quando o meu A ele é a base, né? O x é o expoente e B ele é a potência. Então, o resultado da minha potenciação ele é chamado de potência. A base positiva tem potência positiva. A base negativa de expoente par, ela vai te dar um resultado positivo. A base negativa de expoente ímpar vai te dar uma potência negativa, certo? Aqui no exemplo, no primeiro exemplo de base positiva é igual a potência positiva, aplicando aquela propriedade lá de que em uma fração elevada ao mesmo expoente, o meu numerador e o meu denominador, eles são elevados ao mesmo expoente. Então, 2 elevado à quarta é igual a 16 e 3 elevado à quarta é igual a 81, tá? Isso simplifica eu multiplicar 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços vezes 2 terços. Então, eu posso aplicar a propriedade e fazer de uma maneira mais fácil que eu vou achar o mesmo resultado. Aqui no meu primeiro exemplo, eu tenho em relação à base negativa com o expoente par, o meu resultado ele é positivo. E quando eu tenho a base negativa com o meu expoente ímpar, eu tenho a minha potência negativa.
Radiciação ela é a operação inversa da potenciação, certo? Onde A é o radicando, N o índice do meu radicando, né? E B é a raiz. Esse esqueminha aqui, ele me dá como resultado a raiz. Então, aqui eu tenho o meu radicando 5, né? Eu quero saber qual a raiz, qual a quinta raiz de menos 32. Aí, o que foi que eu fiz? Eu peguei esse 32 aqui, fatorei ele, né? Coloquei. A fatoração dele deu igual a menos 2 elevado à quinta. E o que foi que eu fiz? Eu simplifiquei, cortei esse e esse, certo? Que sobrou menos 2 elevado à quinta igual a menos 32, certo? Mesma coisa de eu simplificar aqui, chegando no resultado menos 32. Já quando eu tenho números decimais dentro da minha radiciação, eu os transformo em fração, né? Podendo esta ser simplificada. Eu quero saber aqui a minha raiz cúbica, né? Podendo esta ser simplificada, faço o mesmo procedimento que fiz aqui na primeira, que vai ter 2 dividido por 10, retorno no número decimal de menor escala e elevo ele ao cubo para saber o resultado, que é igual a 0,08, para eu confirmar aqui essa minha operação, tá? Lembrando que esses resultados aqui são resultados que confirmam se o procedimento que eu fiz, a aplicação da propriedade, ela estava correta. Quando eu tenho um expoente inteiro negativo, né? Ele tem que pertencer aos números naturais e A tem que pertencer aos conjuntos dos números reais. Então, aqui no exemplo, eu tenho 3 com expoente negativo. Quando eu tenho expoente inteiro negativo, eu transformo esse meu número em fração. Todo número subtende-se que tem 1 aqui embaixo, então eu troco ele 1 para 3 para transformar o meu expoente em par, né? E aplico aqui a minha propriedade, chegando a 1 noveavos. Quando eu tenho ele negativo, né? Eu vou ter o meu resultado negativo e vou fazer a mesma coisa. Aqui eu inverto, né? O meu denominador se torna numerador, o meu numerador se torna denominador e eu transformo isso. Eu preciso inverter para quê? Para eu tirar ele da negatividade, para eu transformar ele em positivo, certo? O expoente fracionário racional. Quando eu tenho um expoente em relação à fração, o meu denominador é a minha raiz e o meu numerador é a minha potência, certo? Então, eu sempre posso fazer esse jogo aqui de numerador raiz, denominador raiz, numerador potência. Aqui eu tenho ele de forma negativa. Então, o que foi que eu fiz? Eu inverti, né? Eu inverti. Em vez de ter um 9, eu coloquei o 1 aqui para baixo, porque todo número fracionário subtende-se que tem 1 aqui embaixo, e transformei o meu expoente em par. Então, o meu denominador virou raiz e o meu numerador expoente, tá? Quais as propriedades da radiciação? Quando eu tenho radiciação com os mesmos níveis de radical, eu apenas posso colocar eles dentro de uma mesma radiciação, certo? Aqui, quando eu tenho eles sobre fração, também posso integrá-los em uma mesma raiz, sendo que o meu denominador, ele sempre tem que ser diferente de zero, tá? Quando eu tenho a minha radiciação expressa entre parênteses elevada a uma potência, eu transformo essa potência da minha base de número, certo? Eu transformo essa potência à base de número. Quando eu tenho raiz de raiz, o que eu faço? Multiplico o meu radical, certo? Aqui. E quando eu tenho assim, eu posso aplicar a minha substituição, né, de radical por n potência e m potência. Simplificando radicais. Simplificar um radical é reduzir o radicando a sua expressão mais simples. Então, quando eu tenho aqui, eu quero a raiz sexta de 8. A primeira coisa que eu fiz foi fatorar, então eu cheguei 2 à terceira. E depois eu posso simplificar esse radical. Então, eu posso simplificar a mesma coisa na fração, dividir esse pelo mesmo número do que esse. Então, eu escolhi o 3, sendo assim a raiz quadrada de 2, né?
a raiz 2 aqui. Eu não preciso colocar o 2 quando eu indico essa raiz, porque essa raiz aqui, ela sempre indica que aqui subtende-se um expoente 2. Na questão B, eu tenho aqui outra forma de fatoração, certo? 2 à quinta vezes 3 à segunda. Fatorei novamente o meu 2 à quinta, transformando ele todos em base 2 aqui, 2 e 2, base 3. Aí vim pra cá, ó, daqui eu vim pra cá. Apliquei a minha propriedade que eu posso transformar o meu radical inteiro em radicais individuais, certo? Realizei as raízes possíveis de ser realizadas e simplifiquei ele, tendo aqui 2 vezes 2 elevado ao quadrado vezes 3, que é igual a 36. Resolvi o que está fora da minha raiz. O que está fora da minha raiz é o 2 ao quadrado. 3 vezes 3 aqui, certo? Cheguei à resposta da 36. 36 raiz de 2. A soma ou diferença de radicais semelhantes é um radical semelhante a eles, cujo coeficiente é a soma ou a diferença de seus coeficientes. Aqui no exemplo, ó, 3 radical 2 menos 5 raiz de 2 mais meio raiz de 2. É a mesma coisa de 3 menos 5 mais 1 meio raiz de 2, certo? Então, primeiro eu resolvi aqui tudo que estava no meu parênteses e permaneci aqui a minha raiz de 2. Na hora de racionalizar denominadores, o processo geral consiste em multiplicar-se numerador e denominador por o mesmo fator, o que não altera a fração, chamado fator racionalizante. Ele é escolhido de forma a desaparecer a raiz do denominador, tá? Aqui no exemplo, eu escolhi, como eu tenho no meu denominador raiz de 2, eu apenas a simplifiquei. Multipliquei 6 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2. Aqui eu tenho igual raiz de 2 elevado ao quadrado, e aqui eu tenho igual 6 raiz de 2. Dividi aqui o meu 6 por 2 e cheguei igual a menos 3 raiz de 2. Aqui, no 6 raiz de 5 menos 1, quando eu vou multiplicar ele aqui, eu transformo ele em positivo, tá? Então, 6 vezes raiz de 5 mais 1 é igual a menos 5 raiz de 5 mais 1. Então, aqui ficou 6 raiz de 5 mais 1. E aqui eu eliminei o meu radical, né? Posso simplificar, cortei aqui, cheguei a 5 menos 1. E realizei a minha operação. 3, né? Raiz de 5 mais 1 sobre 2. Ficamos por aqui com esse breve resumo de potência e radiciação.